O quinto livro de Moisés, o que eu falei segundo, por causa do que eu vou falar segundo, né? É o livro de Deuteronômio. A palavra Deuteronômio é formada por duas palavras gregas. Como em português nós temos primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, então em grego também nós temos protos, deuteros, tritos e assim por diante, né? Então deuteros significa segundo e nomos significa lei. Então, literalmente, o livro de Deuteronômio significa segunda lei, que é um nome que vem da Septuaginta do texto hebraico, do texto grego, porque no hebraico, literalmente, o livro de Deuteronômio tem como título, são estas as palavras, porque é assim que começa no hebraico, são estas as palavras. Só algumas breves curiosidades, se podemos chamar assim, depois vamos para o texto, depois vamos orar. O livro de Deuteronômio se reveste de uma importância maior, porque ele é o quinto livro do Antigo Testamento mais citado no Novo Testamento. Te dou a ordem rapidamente. O primeiro é Isaías, o segundo é Salmos, o terceiro Gênesis, quarto Êxodo, o quinto é Deuteronômio. Vocês já ouviram aqui que dos 3 textos bíblicos que Jesus cita para o diabo na tentação, 2 foram tirados daqui de Deuteronômio. Dos 27 livros do Novo Testamento, 17 citam Deuteronômio. Então, ele é importante. Um outro motivo pelo qual esse livro se reveste de uma importância é porque é o único livro do Antigo Testamento que cita os 10 mandamentos além de Êxodo 20. E tem uma frase que eu aprendi há um tempo atrás que eu achei muito interessante sobre os 10 mandamentos. Que alguém disse assim, que se Deus quisesse que vivêssemos em uma sociedade permissiva, Ele nos teria dado 10 sugestões e não 10 mandamentos. Interessante. 10 mandamentos. É o único livro do Antigo Testamento que cita além de Êxodo 20. Por que segunda lei? Porque aqui Moisés está repetindo e está resumindo a lei para uma nova geração. Vocês se lembram, nós até mencionamos aqui aquela geração, Paulo fala em 1 Coríntios 10, que morreu no deserto e que não foi a geração que entrou na terra prometida. Então, como é uma nova geração, então tem que repetir toda esta lei para esta nova geração. Muito bem. Agora vamos então para o versículo que nós destacamos para esta manhã. É o famoso, tem gente que fala Shema e tem gente que fala Shema. O certo é Shema por causa da sílaba tônica, mas não corrija ninguém, porque é o verbo hebraico para ouvir. Então toda vez que alguém falar assim, é o Shema, é o Shema, é porque é a primeira palavra de Deuteronômio 6:4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Tem um erro aí, que não tem nada a ver com o pessoal da mídia, mas tem a ver com quem escreveu. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, Deuteronômio 6:4. E o 6:5 é amarás, pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Tem pessoas que falam que todo judeu piedoso cita isso 3 vezes por dia, quando ele acorda ao meio-dia e à noite. Tem gente que vai comentar que esse texto é sempre citado nas sinagogas, nos cultos judaicos. Mas uma coisa importante para esse versículo, o famoso Shema, é que quando Jesus foi perguntado qual é o principal de todos os mandamentos, ele citou esse texto.
Por que o Senhor nosso Deus é o único Deus? Porque Israel estava cercada de nações pagãs, idólatras, com outros valores, outras culturas, outras formas de adoração. Mas Moisés diz, o Senhor nosso Deus é o único Deus, não existem outros deuses. Os Salmos diz que os homens fazem um objeto, pode ser de prata, pode ser de ouro, pode ser de pratas preciosas e chamam aquele objeto de Deus. Mas ele não é. Como diz o salmista, ele foi feito como diz Paulo em Atos 17, ele foi feito pela arte e imaginação do homem. Se eu faço um objeto e chamo de Deus, então ele não é Deus, porque se eu fiz esse objeto, eu sou maior do que ele. Essa é a contradição da idolatria. E aí, que acaba combinando com o estudo bíblico dessa manhã, que vai ser ministrado daqui a pouco, Jesus complementa dizendo, amarás o Senhor teu Deus. O texto de Lucas coloca coração, alma, força e entendimento. O nosso amigo, que já é falecido, pastor Paulo Solonca, pastor da primeira igreja batista de Florianópolis durante muitos anos, a editora fez um congresso lá, esteve uma vez na igreja de Campinas para uma conferência e deixou lá essa sigla CAFÉ, que não tem nada a ver com brincadeira nem com irreverência, mas é só uma forma prática de memorizar. E que os jovens da Igreja Cristã Evangélica de Campinas acabaram criando um evento chamado ISEC Café. É aqui que vocês tomam café? Não, esse café é só uma sigla para a gente lembrar que temos que amar a Deus com todo o coração, alma, força e entendimento. Deu café? Deu café, C-A-F-E. Lucas 10, 27. Lucas 10, 27. Aqui não dá café porque falta o é, mas em Lucas 10, 27, que são palavras que saiu da boca de Jesus, deu café. Então, o segundo é, amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, alma, força e entendimento. O que significa isso, pastor? Significa que ele pegou um, dois, três, os 4 lados da vida. O coração, aqui a sede da vida emocional, a alma, a sede da vida espiritual, as forças, a palavra grega lá é força física, e o entendimento é a mente. Exatamente isso que nós acabamos de cantar, com todo o meu ser, reina em mim, completo, não fica nada de fora. Coração, alma, forças e entendimento. Tá bom, amém. Vamos ficar em pé. Vamos orar. Está aí esse incentivo para que você continue lendo o livro de Deuteronômio, segunda lei, ou a repetição da lei. É um livro muito precioso e que alguns chamam também de um livro mais didático do Antigo Testamento. É muito usado para educação, para instrução. Vamos orar? Antes de tudo, temos que lembrar que é o próprio Espírito de Deus quem nos capacita a amar a Deus como Ele pede. Coração, alma, forças e entendimento. Com o coração, com a alma, com todo o meu corpo e com toda a minha mente. Quando você dispõe a sua mente para ouvir a palavra, você está amando a Deus com sua mente. Você sabia disso? Quando você dispõe o seu corpo e a sua mente para estudar a palavra, você está amando o Senhor com sua mente. Temos que lembrar disso. No primeiro domingo do ano de 2022, a gente renova a nossa fé, a nossa esperança por aqueles pelos quais temos orado. Pela conversão, pela reconciliação, pela saúde, pelo socorro de Deus, pelo consolo de Deus na vida de cada um deles. Orando, intercedendo.
A gente não precisa fazer votos nem promessas. A vida é feita de dia após dia após dia. E pelo menos uma vez por semana a gente vem aqui na grande congregação para que tenhamos o nosso amor a Deus renovado. Senhor, obrigado pelo livro de Deuteronômio, por aquilo que ele já nos ensinou e por aquilo que ele vai continuar nos ensinando. Muito obrigado, Senhor Deus. Pedimos que o Senhor dê ouvidos à nossa voz, atenda ao nosso clamor. Como o salmista orou, dá-te pressa em socorrer-nos para o louvor da tua glória. As pessoas que foram mencionadas aqui, vá ao encontro delas. Aquilo que o homem não pode fazer, o Senhor pode fazer. Pela salvação, pela reconciliação, pelo consolo, pela bênção do Senhor sobre cada um. Pai, capacita-nos a te amar de todo o coração, alma, forças e entendimento, para o louvor da tua glória. Assim oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém.